Olá, querido, olá, querida de Jesus. Como vão vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, para estudarmos aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Bendito soberano Deus, obrigada, Jesus, por todas as coisas. Bendizemos teu nome. Lhe convidamos, Senhor, para que o Senhor nos instrua, né? Para que possamos aprender mais de ti. Fale conosco nessa noite, abra nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos, Senhor, aprender mais de ti e viver os teus propósitos para nós. Em nome de Jesus. Amém. Querida, a palavra para reflexão de hoje, ela está no livro de Marcos, capítulo 5. Na verdade, eu não vou ler toda a história para não ficar muito longa, né? E não se prolongar muito. Mas é a cura do endemoniado Gerazeno, né? Que, na verdade, conta a história, né? Do Gerazeno, que era de Gádara, né? Uma cidade, né? Onde era um território pagão, onde tinha todo tipo de impureza, vamos dizer assim. Era um lugar, né? Que era considerado sujo, impuro, né? E Satanás ali fazia festa, né? Ele tinha sob seu poder aquele povo, né, que eram pagãos e que davam muito valor ao dinheiro e ao que eles possuíam em termos materiais, né? É tanto que a Bíblia vai dizer que os gerazenos eles rejeitaram a Jesus, né? E essa cidade, Gádara ou Gadá, ela fica, né, ao leste do Mar da Galileia e do Rio Jordão, né? Então é um território pagão. E Jesus, então, propositalmente, passou por ali, né? Ele enfrentou uma tempestade, né? Um pouco antes de chegar a essa cidade. E essa cidade, na verdade, era um grupo de 10 cidades, né? Na Judéia e na Síria, né? Que hoje é onde fica a Jordânia, né? Então, algumas curiosidades. Eu gosto sempre de pesquisar sobre isso, sobre as curiosidades dos locais, né? Onde aconteciam esses milagres de Jesus. E aquela viagem, então, ela foi proposital, né? Jesus, então, ele estava ali após um dia exaustivo de trabalho, né? Ele enfrentou uma terrível tempestade para salvar um homem possesso. Como eu disse, logo quando ele chegou, né, na entrada da cidade, ao desembarcar, veio então dos sepulcros, né, aquele homem possesso de espírito imundo. Então, Satanás, ele tirou grande coisa, se não tudo daquele homem, né? Ele tirou a família, ele tirou a liberdade, ele tirou a saúde física, a saúde mental, ele tirou a dignidade, ele tirou a paz, ele tirou a decência, né, daquele homem. Então, ele veio, na verdade, para destruir e matá-lo, né, aquele homem. E a Bíblia vai dizer que aquele homem tinha, então, uma legião, né, de demônios. E uma legião, querido, era considerado, estava lendo sobre isso um pouco também, por exemplo, uma legião era equivalente a 6.000 soldados romanos, só para comparação, tá? Então, onde aquela legião de soldados romanos, por exemplo, passava, eles deixavam grande destruição, as pessoas tinham medo, porque eram a tropa enorme, né? Onde tinha ali, cada um tinha sua especialidade, né? Tinha os flecheiros, tinha os mensageiros, então era uma tropa numerosa, por isso era chamada de legião, né? E sendo assim, aquele homem, né, tinha uma legião, então, de demônios, né? E ele, então, se aproximando de Jesus, né, pediu o quê?
para que Jesus não expulsasse daquele país. Ele queria continuar, né, comandando aquele povo. E porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E aí Jesus perguntou para ele, e ele respondeu: legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E aí os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda para os porcos para que entremos neles. Então Jesus o permitiu. Não é que Jesus obedeceu a Satanás, ao contrário. Jesus permitiu. Enquanto ele não tinha, né? Ele já estava sobre o poder e autoridade de Jesus. Então, eles só iriam mesmo obedecer a Jesus. É tanto que eles caíram, né, no abismo e morreram, né? E aí, então, saiu o povo para ver o que sucedeu. Indo ter com Jesus, viram, né, o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. Gente, isso aqui é muito tremendo, porque aquele homem que antes era perturbado, aquele homem que antes passava gritando, passava se ferindo, porque a Bíblia relata que ele feria a si mesmo com pedras, né, e tudo mais, então ele devia viver nu, ensanguentado. Imagine que vida que aquele homem não tinha, uma vida cruel demais, né, se pararmos para pensar. Então, a partir do momento que Jesus repreendeu, que Jesus expulsou, né, todos aqueles demônios daquele homem passou então a ter paz, a ter dignidade. Ele estava vestido, ele estava com plena consciência, com juízo perfeito, né? Veja bem a diferença. Então, na verdade, os demônios tremem com a presença de Jesus, e ele, Jesus, né, era considerado então como um atormentador daqueles demônios, né, e libertador de homens, porque ele libertou aquele homem, ele teve misericórdia daquele homem, né, um homem que era cativo e que outrora foi libertado. Então olha como Cristo é maravilhoso, ele passou naquele lugar para que aquele homem tivesse chance de redenção, sabe? Eu acho muito fantástica essa história. E a Bíblia vai dizer, então, que aquele povo, né, rogaram para que Jesus se retirasse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Então, a população, na verdade, né, mesmo vendo todo o ocorrido, eles queriam que Jesus saísse dali. E o que chama atenção também é que Jesus não ficou de forma alguma rebatendo com eles, né? Ele simplesmente entrou no barco e já foi para partir mesmo, né? E aí aquele homem que havia sido curado, né, daqueles demônios, né? Ele pediu, né, suplicou para que Jesus o levasse com ele. Jesus, porém, não permitiu. E lhe ordenou: vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vai para tua casa, para os teus. Nosso maior exemplo de conversão, queridos, trazendo para os dias de hoje, né? Deve ser na nossa casa, deve ser no nosso meio, né? Com os nossos, né? Com a nossa rede de apoio, com a nossa rede de cuidado, com a nossa família, com os nossos amigos, né? Então, Jesus, na verdade, tornou aquele homem um missionário. Mas aqui tá bem claro que a primeira ordem, né, de Jesus para ele foi: vai para tua casa, para os teus, né? Então Jesus não permitiu que ele fosse com ele. Entretanto, ele deixou ele naquele local, né, para que falasse, né, e desse, né, exemplo, né, de tudo que ocorreu ali. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam.
Então, Decápolis, na verdade, em grego quer dizer 10, que era um grupo de 10 cidades ali em torno da Judéia e da Síria, né? Que hoje, como eu falei para vocês, é onde se localiza a Jordânia. Então percebam que esse homem ele estava possesso, esse homem ele estava muito assim destruído, podemos dizer assim, que Satanás já tinha ali feito, né, com que todos na verdade, eu acho que todos já haviam desistido daquele homem. Porque é um homem que ficava no cemitério, um homem que nem a cadeia aguentava, porque ele quebrava, né, todas as correntes. E tudo mais, acredito eu, que a família não dava conta, que as próprias autoridades também não. E veja bem, todos já haviam desistido dele. Mas Jesus não, tá? Jesus, ele passou por grandes coisas para chegar até aquele homem. E quando ele chegou, ele libertou aquele homem, entende? Então, tem algumas coisas que a gente aprende com essa história, tá? Tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeira, que quando você tem um encontro com Jesus, não importa, você é liberto, né? Se verdadeiramente crer, né? Serás livres. Se verdadeiramente aceitar, né? A Jesus Cristo como Senhor. Outra coisa que chama atenção, quando ele implorou para ir com Jesus, né? E Jesus não permitiu, é que Jesus, ele sabe onde nós devemos estar, com quem nós devemos estar, né? Onde que a gente pode fazer a diferença, onde nós devemos verdadeiramente ficar. Essa é a palavra, porque assim, percebam que ele ficou tão grato, tão feliz, e que a diferença de vida dele foi tremenda, né? E que ele queria seguir a Jesus a qualquer custo, mas aí Jesus não permitiu, porque Jesus sabia que era melhor para ele continuar ali e dar exemplo e virar um missionário, e a partir dali, com aquele exemplo, as pessoas iam se admirando e quem sabe, né, mudando a história de vida daquelas pessoas, daquela cidade, né? Então, percebam que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, não é isso que a Bíblia nos diz? Porém, o nosso Jesus, ele vem para nos dar vida, e vida em abundância, né? Então, Jesus, ele é muito perfeito, né? E aqueles que não tiveram encontro, né, com Jesus, eu desejo que vocês tenham essa liberdade, que vocês tenham alegria, a paz, a serenidade, a liberdade em Cristo, né? A dignidade, porque a Bíblia diz que depois aquele homem, ele se vestia, ele estava em perfeito juízo. Então percebam que tem um antes e o depois do encontro com Cristo daquele homem, né? E Cristo, ele é assim, né? Ele, quando chega, ele faz aí toda a diferença, né? Se você antes era de um jeito, daqui um tempo depois do encontro com Jesus, você será outra pessoa, porque de fato a gente anda em novidade de vida com Jesus, né? E aí a gente é transformado dia após dia e vamos caminhando no processo junto a Cristo, né? Que é Ele que vai transformando, é Ele que vai nos formando de fato, de acordo, né, com aquilo que Ele tem para cada um de nós, né? Mas que alegria poder meditar nessa história, né? Porque Cristo, ele deixa um grande exemplo do que? Por exemplo, ainda que a família, ainda que a cidade, ainda que os outros tenham desistido daquele homem, Jesus, ele não desistiu. E ele é assim, querido, ele não desistiu de mim, ele não vai desistir de você.
tá bom? Então fiquem com Deus, uma ótima noite, um bom fim de semana, né? Um sábado aí maravilhoso a todos nós e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém! Beijo!